resistir à tentação no caminho, nesta trajetória, nesta caminhada que é longa, que temos de empreender. Como nós já vimos, a caminhada do cristão se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina da salvação efetuada pelo Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E a sua conclusão se dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ao receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Amém? Até lá, Jesus nos advertiu que na carreira que nos está proposta, que passaríamos por muitas aflições, que teríamos de carregar a nossa cruz, que seríamos provados na nossa fé, que teríamos de aprender a depender do Pai, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos sujeitarmos ao controle e à direção do Espírito Santo, ao buscarmos então ser cheios dele e andarmos nele. Amém? Este é o segredo para a vitória de cada um de nós. Então, nesta lição, veremos que o crente, ele é desafiado cotidianamente a abandonar o pecado e buscar sempre andar na fé em Cristo. Então, o diabo procura agir na nossa vida de uma maneira que nós duvidemos, que nós venhamos a perder a fé em Cristo. E uma das causas que pode levar a isso, e que pode acontecer na sua vida e na minha, é por meio da tentação. Por isso veremos no decorrer da lição como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com esta situação. Aprenderemos também que a resistência à tentação requer de nós o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Então, o crente tem que ter um firme posicionamento contra o pecado. Evitar a pecar. Colocar a palavra de Deus no seu coração e segui-la. Porque é a palavra de Deus que nos dá a vitória. Amém? Vamos ver nesta lição. Jesus foi tentado 3 vezes, várias vezes, 3 vezes numa determinada situação, após um jejum de 40 dias no deserto. E sempre em sua vida foi tentado pelo diabo, mas jamais pecou. E ele mesmo diz que nós também, como filhos de Deus, temos também a oportunidade de vencer, de não pecar, se estivermos sempre guiados pelo Espírito de Deus, porque é Ele quem nos guia em toda a verdade. Amém, amados? A motivação para essa lição, como veremos então na lição, a tentação é um processo que ocorre na esfera da natureza humana. Então, a tentação ocorre na esfera da nossa natureza humana, natureza adâmica, que nós carregamos. E, nesse sentido, o autoexame é indispensável. Sempre devemos estar fazendo um autoexame para saber como agir nas situações em que, muitas vezes, nós erramos e ficarmos atentos para não mais repetir. Quando passar por aquela situação, estarmos vigilantes para não cair no erro. Aleluia. Então, o autoexame é indispensável para o crente aprender a lidar com as suas limitações e as suas fraquezas. Todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas. A fim de buscar se fortalecer naquelas áreas da sua natureza humana que são vulneráveis, de modo que não se torne presa fácil da tentação. Pois o diabo usa os seus ardis e estratégias para tentá-lo. O diabo nunca desiste.
Sempre vai usar os seus ardis, preparar armadilhas para tentar nos fazer cair em tentação. Devemos investir sempre na área da nossa natureza humana, em que ela se mostra fraca e tem mais dificuldade de resistir. Todos nós temos áreas, áreas, vamos dizer, não somente uma área, em que nós temos mais dificuldade de resistir. Áreas que são mais fracas e que o diabo conhece. E é aí que ele normalmente procura investir. Nessas áreas que ele sabe que nós somos fracos. O diabo sabe do ponto fraco do crente. E é neste ponto fraco que ele estará sempre tentando. Porque, na verdade, mesmo que tenhamos nascido de novo, continuamos ainda sendo pecadores, devido ao velho homem permanecer em nós durante toda a nossa vida terrena, querendo satisfazer ainda os seus desejos e os seus apetites carnais. Aleluia! Vamos então para a nossa revista, para o texto áureo. Texto áureo, Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso Jesus falou quando estava ali no Getsêmani com os seus discípulos, na noite em que é preso pelos seus inimigos e é entregue para então ser julgado e condenado mais tarde. Comentando aqui então, aqui no contexto deste versículo, Jesus exorta aos seus discípulos para orarem, pois sabia que mais adiante passariam por uma grande batalha espiritual. Se não me engano, Jesus alerta os seus discípulos por 3 vezes. E Pedro falha com Jesus. Ele e os demais discípulos, ao dormirem, quando deveriam orar. Ao lutar com a espada, Pedro, no caso, quando devia se entregar. E ao fugir, quando gabara-se de que morreria pelo Senhor. Pedro, um pescador, tenta ser soldado e conseguir vitórias espirituais com uma arma carnal. Devemos nos lembrar que Cristo não precisa ser defendido. Se ele quisesse, faria uso dos seus anjos para defendê-lo. Nós combatemos Satanás, não a carne e o sangue. Devemos usar armas espirituais, não carnais. Na Bíblia, a vigilância e o cuidado são frequentemente mencionados como virtudes importantes para os fiéis. No Novo Testamento, Jesus exorta seus discípulos a vigiar e não se descuidar, pois a volta do Senhor será inesperada. A vigilância espiritual também é necessária para não sermos pegos de surpresa pelas adversidades da vida, pelos desejos e apetites da nossa carne ou pelas tentações do inimigo. Portanto, estar vigilante em nossa fé nos ajuda a permanecer firmes e preparados para qualquer desafio que possa surgir. Amém, amados? Então, nós vamos ver aqui, continuar vendo, que não basta apenas orar. A vigilância é necessária, é indispensável também. Verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Comentando então, é certo que em nossa vida, neste mundo, sempre estaremos sujeitos à tentação, pois, como já mencionamos, ela faz parte da esfera humana. Mas como triunfar sobre ela? Como triunfar sobre ela? É a Bíblia Sagrada que nos fornece o ensino e nos prepara para fortalecer o nosso espírito e triunfar sobre ela, através da prática da palavra de Deus, a qual deve estar guardada em nosso coração. Amém? Não adianta a palavra de Deus estar guardada somente na Bíblia.
E a Bíblia está fechada lá no cantinho da sua casa ou em qualquer outro lugar. A palavra de Deus deve ser buscada, deve ser lida, deve procurar ser entendida, pois só com um entendimento perfeito do que Jesus nos ensina, nós poderemos guardá-la no coração. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Amém, amados? Ela tem que sair daqui do papel e ir para aqui, para o nosso interior. Ficar armazenada, guardada, porque durante os momentos de necessidade, o Espírito Santo vai lá na palavra, vai nos fazer lembrar da palavra, vai trazer à nossa mente a palavra, o ensino da palavra, para nós podermos resistir às tentações, resistir ao inimigo. Aleluia! Então ela deve estar guardada no nosso coração e pronta para ser usada, não nos conformando com os apelos do mundo e principalmente fugindo da tentação, isto é, nos desviando dos lugares onde ela se encontra, não se assentando na roda dos escarnecedores e de pensamentos que nos induz a ela. Aleluia! Até aqui, tudo entendido? Amém? Quais os objetivos desta lição? Em primeiro lugar, é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Em segundo lugar, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Em terceiro lugar, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Glória a Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Aleluia. Podemos colocar ali, Rogério, na tela? Amém. Vamos lá, então? Diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para passar pela tentação. Jesus ali estava iniciando o seu ministério terreno, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, e após receber o Espírito Santo, que desceu do céu como uma pomba sobre ele. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ocorreu? Quem jejua 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Eu acredito que muita fome, estava terrivelmente com fome. E então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, aleluia, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, voltou a insistir, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo usando a palavra de Deus, mas como ele sempre faz, distorcendo, apelando para colocar uma pedrinha para o crente, no caso Jesus, escorregar. Mas aí respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo prosseguiu, continuou. Ele não desiste, nunca desistirá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo,
e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Então é assim que Satanás trabalha. Tenta induzir o crente para que ele venha pecar. E o crente tem que estar muito atento, muito vigilante, prestando muita atenção no que Satanás diz, porque ele coloca ali armadilhas para nos fazer cair. Aleluia. Vamos para a nossa introdução. A tentação é algo que o crente sempre enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixássemos que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículos de 11 a 13, vai nos dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. É um ensino de Jesus, nós orarmos pedindo para Deus nos fortalecer, para que nós não venhamos a cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comentando aqui, a palavra dívida aqui é uma metáfora, significando ofensa, pecado. Porque na Bíblia a ideia de dívida pode ser vista tanto de maneira literal, representando obrigações financeiras, como também de maneira simbólica, representando a noção de pecado e falhas morais. No contexto teológico, o perdão divino é frequentemente comparado ao cancelamento de uma dívida, mostrando a misericórdia de Deus em nos perdoar as nossas transgressões e cancelar, então, as nossas dívidas. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Não sei se todos passaram por essa situação, talvez eu, pastor, que somos mais idosos, porque no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, não havia supermercados. E geralmente nas lojas de comércio, os donos vendiam fiado e anotavam nas folhas de um caderninho. Então eles tinham um caderninho em que anotavam as dívidas de cada pessoa que ia lá comprar na sua loja. E no final de cada mês, após receberem o seu salário, elas iam e quitavam as suas dívidas ali anotadas. E então o comerciante arrancava aquela folha e a entregava ao pagador em sinal de que tudo estava quitado. Amém? Ou então cancelava. Então, você precisava de uma determinada mercadoria, e ali naquele estabelecimento. Aí comprava ali cebola, comprava arroz, comprava feijão, ele anotava o valor e você colocava uma assinatura ao lado, concordando com aquele lançamento, que é para evitar também que ele lançasse alguma coisa que você não houvesse comprado. E, ao final do mês, então, você recebia o seu salário e pagava a dívida. Então, ele poderia arrancar a folha, te entregar, não iria mais constar ali como dívida tua, ou riscava simplesmente e você dava ali também uma assinatura final. Aleluia. E assim, Jesus fez conosco. Ali na cruz, Jesus cravou as nossas dívidas, ele pagou a nossa dívida para com Deus. Todos os nossos pecados, ele encravou ali, quitando. Nós ficamos sem nenhuma dívida contra o nosso Deus. Amém? Vamos para o tópico 1. A tentação e a sua esfera humana. O item 1, conceito bíblico da tentação. Então, na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação.
A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Aleluia. O Salmo 95, versículo 8 diz assim: não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, ou de tentação, lá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Comentando então, a palavra Meribá, que está aí também ao lado de Massá, significa briga, contenda. E Massá significa teste, provação, julgamento. Na Bíblia, a provação ou teste pode ser entendido como um momento de aflição ou dificuldade que serve para purificar a fé e o caráter do indivíduo, o nosso caráter. Nós passamos por esses testes que Deus coloca na nossa vida, durante essa nossa trajetória, nossa caminhada. Aleluia. Então, a fim de que ele aprenda a depender e a confiar totalmente em Deus, tornando-se assim um crente maduro, um filho maduro. Então, é através das provações que Deus, ao nos ensinar a passar por elas e a superá-las, que nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando mais fortes para prosseguir na nossa jornada. E sempre iremos passar por provações, enquanto estivermos aqui nessa nossa trajetória. Amém, amados? O teste pode vir tanto de circunstâncias difíceis da vida, quanto de Deus, como no caso de Jó, onde Deus permitiu que ele fosse tentado. É importante lembrar que nos momentos de provação, a sabedoria e a confiança em Deus são essenciais para superar os desafios com firmeza e perseverança. Amados, nós não podemos nunca desanimar, nem nunca nos ficar tristes quando passarmos por provações, dificuldades, seja lá de que ordem for. Devemos sempre saber que o nosso Pai está conosco. Deus está com vocês. Deus está conosco o tempo todo. E Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Quem tem Deus tem tudo o que precisa para vencer qualquer batalha. E Deus ali nos anima. É através da sua palavra que Deus nos anima, que Deus nos conforta, usando o Espírito Santo de Deus. E Ele já nos diz que, como Ele venceu, nós venceremos também. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Quem tem Cristo, quem nasceu de novo, quem pertence ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo nesta terra, já é um vencedor. Então o Pai está conosco, Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará só. Nós temos o Senhor, temos o Espírito Santo conosco o tempo todo. Prosseguindo na leitura, na revista, aleluia. Então, por isso, nesta lição, nós estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Vejamos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e de orar para não cedermos à tentação ao longo da nossa caminhada. Mateus 26, 41, nós já lemos, faz parte lá do texto áureo. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu voltei aqui, perdão. Não era aqui que eu deveria continuar lendo, não. Perdão, amados, vamos lá aqui. A gente já está no item 1. Aleluia. Vamos prosseguir então, item 1 aí. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazó, testar, submeter à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, aleluia, podemos dizer que a tentação
é um experimento, um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, a tentação, ela nos atrai para fazer o mal, a fim de satisfazer um prazer ou obter um lucro. Amém? Então, ela atua na nossa natureza carnal, pecadora, para nos tentar dar algum tipo de prazer à nossa carne, ou obtermos um lucro. Quantas pessoas, quantos empresários, mesmo às vezes sendo cristãos, acabam cedendo à tentação para obter um lucro, ganhar a mais do que deveria ganhar. Colocar um preço muito além do que é devido para satisfazer a sua ambição, satisfazer o seu ego para enriquecer. Amém, amados? Comentando aqui, os termos gregos e hebraicos traduzidos como tentar, testar e tentação também aparecem no mau sentido de induzir ao pecado. O diabo é acusado de ser o instigador de tais provas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, ou houvesse-vos tentado, e se tornasse inútil o nosso labor, ou o nosso trabalho houvesse sido inútil ou em vão. Aqui é Paulo falando com a igreja de Tessalônica, do pesar dele, da dúvida dele, se eles haviam caído em tentação após Paulo pregar para eles e ensinar na igreja deles como deveriam proceder. Continuando então aqui, até mesmo na vida dos cristãos, ou principalmente nelas, ele exerce grande pressão para o pecado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, vai dizer: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência ou da vossa falta de domínio próprio. Então, Satanás sempre vai aproveitar toda ocasião para tentar, para nos levar a pecar contra Deus, a cair em pecado. Sucumbir a tais tentações pode demonstrar que a profissão de fé do cristão não é sincera. Lucas capítulo 8, versículo 13 nos diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então, muitas pessoas chegam à igreja, ou vêm de outras igrejas, recebem aqui o ensino, recebem a pregação da palavra. Aquela palavra, elas recebem com alegria. Aceitam aquela palavra a princípio, mas é como se ela tivesse caído sobre uma pedra. Seu coração ainda não está preparado ou ainda está muito endurecido. Então aquela palavra não consegue enraizar. Aquela terra do coração daquela pessoa ainda está muito dura. E ela se alegra ali, aquela palavra ela acha ótima, mas saindo daqui, logo mais adiante, ela esquece, aquela palavra não permanece, não consegue penetrar no coração dela. Por quê? Esses não têm raiz, pois creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação ou da tentação se desviam. É o que ocorre com muitos desviados. Por que se desviam? Porque passam um tempo na igreja, recebe a palavra ali, mas o seu coração ainda está muito preso às coisas do mundo, ainda está muito endurecido, eles não conseguem ainda permitir que aquela palavra fique guardada no seu coração. E acabam duvidando até do que Deus fala, porque as coisas que eles esperam não acontecem. Então, para que eu estou indo àquela igreja? Para que eu estou gastando o meu tempo em ouvir palavras que eu não estou vendo acontecer na minha vida? Então, eles se desviam. A tentação para pecar frequentemente se origina de pensamentos malignos
e da concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14, nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém, amados? Então, a nossa própria cobiça é que vai trabalhar contra nós. E se nós permitirmos, aquela atração que ela produz em nosso coração acaba nos seduzindo e acaba nos levando a pecar. Amados, muitas vezes nessa cobiça e provocações, um forte desejo por riquezas bem pode também se juntar. Olha o que revela 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam ou afundam os homens na ruína e na perdição. Contudo, a tentação para pecar, ela nunca vem de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, nenhuma tentação vem de Deus. A tentação sempre vem do inimigo ou vem da nossa própria natureza, das nossas próprias cobiças. O cristão deve orar por libertação de todas essas tentações. Nós devemos orar por isso. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, versículo 4, parte B. E não nos deixe cair em tentação. Então, nós podemos orar, pedir ao Senhor, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, para que eu possa vigiar, estar sempre atento, para perceber a chegada da tentação e não cair nela. Me fortalece para eu não ceder, eu não cair em tentação. A tentação no mau sentido também pode tomar a forma de testar o outro, na esperança de expor seus pontos fracos e usá-los contra a própria pessoa. Os inimigos de Cristo frequentemente tentaram empregar esta tática contra ele. Mateus capítulo 16, versículo 1, nos diz: então, os fariseus e saduceus se aproximaram dele, e a fim de tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal vindo do céu. Vamos voltar à nossa revista, item 2, duas vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano. Tiago, capítulo 1, 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou desejo, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, isto é, depois de ter sido gerada em nossa mente, em nosso coração, ela vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, pecou, morreu, gera morte. O salário do pecado é a morte. Amém? Exatamente o que se passou com Eva. Satanás, na sua perspicácia, como aconteceu com a tentação de Jesus, ele procura torcer a palavra de Deus, procura fazer com que Deus seja mentiroso ou está te escondendo alguma coisa, então vai te induzindo, vai te conduzindo. Então, por isso que você não deve conversar com o diabo, não deve começar a bater papo com o diabo, senão ele vai fazer você cair. Aleluia. Comentário, então, comentando, na Bíblia o termo usado aqui para cobiça é epitomia, que é desejo, é ânsia, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Remete à ideia de um desejo desenfreado e pecaminoso, muitas vezes associados à cobiça e à imoralidade. Então, quando Eva ali, ela olha para aquele fruto, daquela árvore proibida por Deus, ela cobiçou. Poxa, eu já comi, já provei a maioria das frutas
das árvores aqui do jardim. Mas essa daqui, por quê? Por que eu não posso comer? Por que eu não posso provar se ela é tão linda, parece ser tão saborosa? Abriu a brecha. Abriu uma brecha e Satanás entrou ali e fez com que ela comesse aquele fruto que não era permitido. A luta contra a concupiscência e a luxúria é uma questão recorrente nas Escrituras, sendo vista como um obstáculo para uma vida de santidade e de obediência a Deus. Mas o crente deve buscar estar cheio do Espírito Santo e da palavra, para resistir e vencer a tentação e o pecado que tão de perto o assedia. Amém, amados? Então, a tentação e o pecado está sempre perto de nós, nos assediando. É uma luta muito grande, tremenda. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não estivermos cheios da palavra de Deus, muitas vezes podemos cair. Vamos continuar a leitura, então. Aleluia. Ela tem origem no diabo, quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite, isso é, ao prazer, ao regozijo, da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação, elas se processam na esfera humana. Aleluia. Item 3, tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Então, esta provação, não tentação, é uma provação, esta vem da parte de Deus e tem o objetivo de aperfeiçoar o nosso caráter. Comentando aqui, 1 Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: meu irmão, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Então, o passarmos por várias provações, diz a palavra que deve ser motivo de alegria, porque Deus quer nos provar, porque tem um objetivo, tem algo bom a acrescentar à nossa vida cristã, sabendo que a provação da vossa fé, então Deus está provando através das provações a nossa fé. Se nós vamos permitir que nós caiamos da graça, que fiquemos indignados contra Deus, achando que Deus é mau, ou mantermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sabendo que aquilo que com que Deus nos prova, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, em nossa caminhada cristã. Então, essa aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança. Amém? Então, cada vez que nós passarmos por provações, devemos agradecer a Deus e não ficarmos tristes, duvidarmos de Deus, achando que Deus é mau, mas nos alegrarmos, porque isso vai nos fortalecer, vai fazer com que, ultrapassando aquela provação, cada vez mais, cada uma provação que vem, você vai estar mais preparado para resistir à próxima e assim por diante, produzindo perseverança, você mantendo a sua fé sempre e sempre, fazendo com que a sua fé cresça a cada provação que ocorre. E diz aqui ainda o versículo: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais então, olha ao que vai nos levar a nossa perseverança, para que sejamos perfeitos
e íntegros, em nada deficientes. Então, a provação vai nos aperfeiçoando, nos fortalecendo e nos aperfeiçoando cada vez mais, nos fazendo parecer com Cristo, que é o objetivo do Evangelho, com que cada um de nós pareça cada vez mais com Cristo. Daí os cristãos lá do primeiro século, da igreja primitiva, ganharam esse título de cristãos, que naquela ocasião queria dizer pequenos cristos. Pareciam tanto com Cristo, mas não tinham a dimensão de Cristo verdadeiro, mas eram pequenos cristos. Comentando então, a palavra perseverança, upomone, no original grego, ela significa firmeza, constância, resistência. No Novo Testamento, refere-se à característica de um homem que não se desvia do seu propósito deliberado, da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. No contexto bíblico, a firmeza e constância são atributos valorizados para os cristãos, os quais devem permanecer firmes na sua fé, mesmo diante das adversidades. A ideia de esperança e alegria na resistência também ressalta a importância de manter uma atitude positiva e confiante durante todos os momentos de dificuldade. A paciência duradoura e a perseverança paciente são características que refletem a confiança na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo que os resultados demorem a se manifestar. Amém? Assim, vários exemplos na epístola, aos Hebreus, dos homens de fé. Abraão demorou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Josué e Calebe, 40 anos para que a promessa de Deus ocorresse na vida deles, mas eles permaneceram fiéis, tiveram uma paciência duradoura, longa, um longo ânimo e uma perseverança paciente. Esperaram com paciência no Senhor, creram na palavra de Deus e por isso se tornaram vencedores. Glória a Deus. Assim será com cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Esses valores são encorajados e são exemplificados em diversas passagens nas Escrituras, mostrando a importância de perseverar com alegria e com esperança. E um dos maiores e mais impactantes testemunhos da Bíblia em relação a se alegrar e a perseverar sempre é aquele que nos dá o apóstolo Paulo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele fala para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Alegremos-nos sempre no Senhor. Alegremos-nos sempre no Senhor. Paulo era um homem que, por tudo que ele passou, ele deveria ter um coração muito doloroso, muito insatisfeito. Por quê? Porque aquele homem que o apóstolo sofreu não é brincadeira. Não sei se nós passássemos por tudo que Paulo passou, nós estaríamos assim, alegres, alegres, alegres o tempo todo. Então, mesmo ali na prisão, ele diz para a igreja: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Eu me encontro aqui, mas eu estou alegre no Senhor. Estou alegre em fazer tudo aquilo que o Senhor predestinou para mim, colocou para que eu fizesse a obra dele. Então, amados, a alegria ela é uma característica marcante na mensagem bíblica. Este termo no original grego é kairo, e significa alegrar-se, ficar contente, permanecer contente. E trata não apenas de estar alegre ou feliz, mas de uma alegria que transcende as circunstâncias. Reflete a tranquilidade e o contentamento interno que vem da confiança em Deus e na salvação por Ele oferecida. Não por ter sido abençoado por bens terrenos, que aqui ficarão, que são passageiros,
Estes apenas provocam uma alegria passageira na hora em que acontece, mas vai se esvair com o tempo. Nas saudações cristãs, nós vemos isso nas cartas de Paulo, a alegria é um elemento essencial, mostrando não apenas um desejo de bem-estar, mas também uma expressão de gratidão e reconhecimento pelo reino de Deus, presente nas vidas dos cristãos. Ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, Paulo, mesmo passando por tremendas adversidades, provações, ele manifestava esta alegria e procurava transmiti-la à igreja, transmiti-la aos outros. Minha alegria, vocês são minha alegria e coroa, dizia Paulo. Amém? Aleluia. Vamos continuar a leitura. Onde que eu parei aqui? Na revista. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim: porque o pendor, isto é, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do espírito, quer dizer, o pendor, a inclinação do espírito, dá para a vida e para a paz. Amém, amados? Aleluia. O resumo desse tópico diz assim: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Isto é, ela só ocorre enquanto estivermos vivos, aqui nesta terra, devido a possuirmos esta natureza adâmica corrompida pelo pecado. Vamos para o tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Item 1, aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, humanas, no caso, contrariando assim a vontade de Deus. João 4,34 diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aqui nós estamos comentando a respeito da tentação de Jesus, mas, semelhantemente, aqui Jesus se encontrava fisicamente frágil, mas Jesus colocava a sua missão e ministério como prioridade. Aleluia. Então está falando da tentação de Jesus no deserto, e entra aqui esse versículo, João 4,34, que nos leva lá para mais adiante, que é o encontro dele com a mulher samaritana. Então, por isso que, semelhantemente, aqui Jesus, então, se encontrava também fisicamente frágil, mas Jesus colocava a sua missão e ministério como prioridade. Pregar a palavra e salvar uma vida estava acima das suas próprias necessidades humanas, acima das suas necessidades físicas. Sua obediência em realizar as obras do Pai ficava em primeiro lugar. No contexto desta passagem, Jesus e seus discípulos haviam deixado a Judéia e se dirigiam outra vez para a Galiléia. Ele havia caminhado muito tempo, estava cansado, com fome e com sede, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegando ali a Sicar,
ao lado de um poço que Jacó havia cavado, enquanto os apóstolos se dirigiam à cidade para comprar algo para comerem. E neste ínterim chega uma mulher samaritana para pegar água no poço. E ele começa um diálogo com ela, revelando-lhe que ele era o Messias, revelando-lhe a vida dela, o seu pecado, e que tinha a verdadeira água para ela beber, a água viva da qual ele era a fonte inesgotável. Ela crê nele, crê que ele era o Messias, tão aguardado. Sente-se liberta e corre para a cidade para contar o seu milagre, que ela havia bebido da água viva e estava curada e liberta do seu pecado. Logo a seguir chegam seus discípulos com a comida e lhe oferecem. Ele então os ensina que devemos, em primeiro lugar, ter fome em ganhar almas para o seu reino, e que esta deve ser mais importante do que a nossa fome física, que esta sim é que deve ser a nossa comida, pois uma alma para Deus vale mais do que toda a riqueza do mundo. Jesus ali nos ensina que fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra deve ser prioridade nas nossas vidas. Devemos sempre abrir mão de nós mesmos e colocar o outro, o próximo, em primeiro lugar. Amém, amados? Há muita gente indo para o inferno. E Deus nos enviou, Deus nos envia. Amém? Para pregar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aí na leitura. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Item 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4:3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Continuando na revista, na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois assim os anjos o guardariam. Mateus 4, versículos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aleluia. Continuando na revista, na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo como está em Mateus 4, versículo 9, que diz: E disse-lhe então o diabo: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Assim, amados, podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Comentando, então, observamos nesta passagem que Jesus, além de citar a Escritura, dirigiu-se ao diabo diretamente. Em geral, ele evitava o diálogo com poderes demoníacos e os proibia de falar. Mas aqui ele ordenou que o diabo saísse. É importante observar que na prática de Jesus a prática de Jesus está em contraste total com a prática popular de muitas igrejas e pregadores, hoje em dia, que adoram ficar entrevistando longamente o diabo, criando um show, a fim de se promoverem, concedendo ao diabo espaço no culto, o que deve
o qual deve estar centralizado somente na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diabo, fora daqui. Aqui quem reina é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele é o nosso culto. Amém? Item 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, Ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém, amados? Temos que ter cuidado para não tentar a Deus. Tentar realizar alguma coisa que Deus diz que faz, mas se não for autorizado por Ele, se você não receber de Deus que faça aquilo, não faça, porque você estará tentando a Deus, querendo ver algo acontecer, um milagre acontecer, que Deus não disse para você tentar fazer. Deus nos deu poder? Deu. Deus concedeu todo o poder, o supremo poder à igreja. Mas nós temos que saber lidar com esse poder. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuando na revistinha. Na terceira tentação ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme nós já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis, tentadores com a palavra de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 17 nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. O resumo desse tópico, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Aleluia. Simples, não é? Simples. Mas a palavra de Deus é o poder de Deus em ação, amém? É simples. Então, por que temos que aprender, temos que entender, temos que buscar o conhecimento? Porque quanto mais nós conhecermos e entendê-lo, e a palavra esteja em nós, fazendo parte da nossa vida, nós teremos condição de vencer o diabo, amém? Nessa nossa trajetória até alcançarmos aquele grande dia. Aleluia. Aleluia. Comentando então, a palavra de Deus é a espada do Espírito, com a qual vencemos o diabo. Ela é viva e eficaz e nos torna aptos, sob a condução, sob a direção do Espírito Santo, a discernirmos as intenções, os ardis e as ciladas do inimigo, fazendo-as cair por terra, a usá-la com poder e autoridade, frustrando assim todas as tentativas do inimigo, nos tornando então vencedores. Amém? Aleluia. Então, quando nós pedimos discernimento, sabedoria e discernimento ao Senhor, é exatamente para isso. Para que o discernimento? Para discernirmos as intenções, os ardis e as ciladas do inimigo. Comentando então, na sua carta aos Efésios, na sua seção final, o capítulo 6, dos versículos 10 até 24, Paulo nos ensina a andar em vitória. É muito triste que os crentes não conheçam a provisão de Deus para
que vençam a Satanás. Cristo derrotou totalmente Satanás e suas hostes, e pela fé a vitória dele é nossa também. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15 vai dizer: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados publicamente, os expôs ao desprezo, isto é, os envergonhou, triunfando deles na cruz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nos versículos 10 a 12 de Efésios, deixa eu ler aqui, Efésios 6, versículos 10 a 12, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui, Paulo exorta-nos a ser fortes, pois Satanás é um inimigo forte e poderoso. Paulo sabe que só podemos vencer com o poder de Cristo, pois a carne é fraca. Observe que primeiro ele ordena que nos fortaleçamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder de quem? De Cristo. E a seguir que fiquemos firmes, revestivos com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então precisamos ter o poder de Deus ao nosso dispor conosco para podermos nos manter firmes, não temermos qualquer investida de Satanás. Estaremos firmes ali e conseguiremos resistir. Mas como recebemos esta força que nos possibilita ficar firmes? Ao percebermos a nossa posição em relação ao diabo. E qual é ela? É que estamos sentados com Cristo, aleluia, nos lugares espirituais, muito acima de todo principado e poder de Satanás. É o que nos revela Efésios capítulo 1, versículos de 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ó que maravilha! Esse poder, ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque ainda existem crentes tão fracos, que ficam choramingando aí pelos cantos. Se Deus nos deu todo esse poder, se Deus nos concedeu aquilo que nós precisamos para derrotar o inimigo, para vencer todas as circunstâncias, que sabemos que Deus está conosco o tempo todo, que Deus habita com a sua igreja, o Espírito Santo habita na igreja do Senhor. Por que temer? Por que temer? Cristo uma vez disse: o que é que vocês temem, o homem? Não. Tema Deus, ou tema o inimigo que pode fazer você cair e perecer. Mas não tema homem nenhum, nem tema coisa alguma. Cristo já venceu por nós. Portanto, queridos, pela habitação do Espírito, o próprio poder de Deus está à nossa disposição. Aleluia! Queridos, temos de sentar antes de andar. E andar para que possamos ficar firmes.
Antes de conseguirmos força espiritual, temos de entender a nossa posição espiritual. Amém? Muitos estudiosos acreditam que Satanás era um querubim ungido, está lá em Ezequiel, capítulo 28, de 11 a 19, que caiu por causa do seu orgulho e levou consigo uma multidão de seres angélicos que hoje compõem o exército de principados e as forças dele. Satanás tem acesso ao céu, está lá em Jó. Porém, um dia será expulso do céu. Ele é o enganador e o destruidor, pois se transforma em serpente e leão. Nós, os cristãos, precisamos estar cientes de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. O espírito da desobediência, Satanás e os seus demônios, opera na vida do descrente, da mesma forma que o Espírito de Deus opera no crente, e o torna santo. É muito insensato lutar contra a carne e o sangue, quando o verdadeiro inimigo apenas os usa para atrapalhar a obra do Senhor. No jardim do Getsêmani, Pedro cometeu este engano, quando tentou derrotar o demônio com a sua espada. Moisés também cometeu esse erro ao matar um egípcio. A única forma de combater inimigos espirituais é com armas espirituais. A palavra de Deus e a oração, principalmente. Precisamos ter cuidado com as ciladas do diabo, como vemos em Efésios 6:11, quer dizer, com as suas estratégias, com os seus desígnios, está em 2 Coríntios 2:11, e com seus laços, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Ele é o Senhor das trevas e as usa, a ignorância e as mentiras, para promover a sua causa. Mas Deus é um Pai tão maravilhoso e cuidadoso para conosco, seus filhos, que nos revelou, usando o apóstolo Paulo, uma maneira de nos proteger e combater o bom combate contra o nosso inimigo, que é a armadura de Deus. É importante que o cristão não dê, primeiramente, lugar ao diabo. Não abra brecha para que o diabo tenha oportunidade de começar a agir na sua vida. Efésios 4:27 vai nos dizer isso. 4:27, Rogério. Dá para achar aí? Vê o 26 antes. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não devemos, primeiramente, dar lugar ao diabo. Quer dizer, deixar qualquer área da sua vida descoberta e, desta forma, permitir que Satanás consiga uma base de operações em nossas vidas. A armadura descrita é para proteção. A espada, que é a palavra de Deus, é para uma batalha real. Cada peça da armadura espiritual esclarece o que é necessário ao cristão para se proteger de Satanás. Olha o que diz versículo 14 do capítulo 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então devemos nos cingir com a verdade. Não podemos andar na mentira. E a verdade aqui nos aponta para a palavra de Deus, para Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, a única verdade é a palavra de Deus. Nós temos que como diz o versículo, estar firmes e nos cingir. A verdade deve estar guardada, apertada em nós. Guardada. Coloca aquela roupa e aperta a verdade. Cingi-vos com ela para que ela esteja sempre ali, não saia da sua vida. Aleluia. Também a justiça, que também está nesse versículo, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo aqui usa uma analogia com as vestimentas do soldado romano. Aquela armadura que o soldado usava para poder combater, para poder vencer os seus inimigos na batalha. Então, nós temos que nos
vestir essa armadura e vestir essa justiça. O que isso quer dizer? Que o caminhar diário do cristão deve ser consistente. O crente que anda na luz não dá chance para Satanás atacar, apesar de ser ele o acusador. Nós permanecemos na justiça de Cristo que nos foi atribuída, porque nós não temos nenhuma justiça própria. A nossa justiça própria nada vale contra a luta contra Satanás, contra as investidas. Nós temos que andar na justiça de Cristo que nos foi atribuída. Então, essa justiça nos foi concedida pelo Espírito Santo. A paz. Versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Satanás, ele divide e destrói. Mas Satanás não alcança o crente que anda no caminho da paz, o caminho do evangelho. Os pés do cristão também têm de estar limpos, formosos e calçados com o evangelho. Os cristãos que estão preparados para testemunhar de Cristo ou por Cristo têm facilidade em derrotar o mal. Amém, queridos? Também a fé é uma arma importante, uma das mais importantes, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 16 vai nos dizer: embraçando sempre o escudo da fé. Olha onde Paulo coloca a fé, como se ela estivesse no escudo que protege aqui o nosso coração, o nosso peito, que é uma das áreas da nossa vida que pode nos destroçar, se atingido pelo inimigo. Então, o escudo da fé tem que estar presente em nossas vidas o tempo todo. Por quê? Porque aí nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás é a fonte da descrença e da dúvida. Está lá em Tiago 1:6. A pergunta favorita dele é esta: é assim que Deus disse? A fé vence todos os inimigos. E o escudo da fé afasta os dardos inflamados da descrença e da dúvida de nossas vidas. Prosseguindo, então, a salvação. A salvação também faz parte deste escudo. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Provavelmente o versículo 17, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, refere-se à salvação derradeira, que acontecerá no retorno de Cristo. O capacete do soldado romano era um elmo, que protegia a sua cabeça, mas não protegia nem a orelha e nem os olhos. Por isso Deus nos ordena para vigiar aquilo que vemos, isto é, o que se descortina diante dos nossos olhos, e o que ouvirmos também, atentarmos e discernirmos para o som da trombeta, se é de Deus ou não. Estarmos atentos, tanto a vigilância consiste no que está vendo, no que nós estamos ouvindo. O crente que tem em mente o retorno iminente de Cristo não cai nas ciladas de Satanás. A bênção de esperança é o capacete que protege a nossa mente. Satanás adoraria que acreditássemos que Cristo não retornará, ou que não pode voltar hoje. Quem está preparado para o agora? Se Cristo voltasse agora, você estaria preparado? Amém? Então nós temos que buscar estar preparados sempre, porque não sabemos a hora, o momento em que Cristo vai voltar. Amém, amados?